A conexão agora entra, meninos. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo achar o Mauro de novo. Meninos, vão comentando aí se vocês estão ouvindo dessa vez, porque realmente... Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver se eu consigo entrar melhor, né? Porque realmente perder o professor Mauro é complicado, né? Mas acho que a live... Minha conexão não está muito boa. E aí, Mauro? Tudo bem? Pô, agora será que vai? Agora eu estou te Vai, vendo e agora vai. ouvindo bem. Agora vai. Fica tranquilo aí que vai. Porque a gente entrar no tema, falou de teleaudiência, a internet cai, né? Não tem problema. É o assunto do momento, né? Quem diria que um dia a gente ia falar disso, né? Não Pois é, sei. né? É. Você é um pouco mais novo que eu, deve ser um pouco mais novo que eu. Eu estava comentando, quando eu entrei na Justiça do Trabalho, em 94, eu fui trabalhar como funcionário da audiência, né? Sim. E era máquina de escrever, né? Com carbono. Ninguém nem olhava o que estava na ata, né? Hoje em dia é tanto computador, tanta tela que a gente nem enxerga as pessoas, né? A coisa mudou demais, né? É verdade, Mudou é verdade. demais, né? Você sabe que eu estava lendo um autor chamado Yuval Harari, né? E ele dizia que nos momentos de crise, de pandemia, as mudanças tecnológicas elas dão um salto, né? Você pode ver que toda vez que você tem um momento de crise, de pandemia, as mudanças, coisas que levariam 50 anos, né? A gente já tem teleaudiência desde o CPC, né? De 2015. E nada, nem o pessoal ainda expedindo carta precatória, né? Parece que essa pandemia, né, Mauro, já parece que já vai ter um curso aí de teleaudiência na Enamat, quer dizer, a gente vai ter que enfrentar esse tema, né? Quer dizer, sem dúvida, é o tema do momento. Pois é, né? Deixa eu lhe perguntar, então, voltando à questão da suspensão dos prazos, suspensão do processo, Mauro. A gente teve aqui no Rio um grande doutrinador, né, foi meu professor, né, o Alexandre Câmara, dizendo que para ele a pandemia era hipótese de suspensão do processo e não de suspensão dos prazos, né? Aí eu queria perguntar a sua visão sobre isso, né? Ele invocava, inclusive, o 313, inciso 6º do CPC. Eu queria perguntar a sua posição e também te perguntar se você acha que o que aconteceu isso comigo na audiência hoje, tá? Eu fiz uma audiência inicial, telepresencial, e o autor pediu para manifestar sobre a defesa. E aí o advogado da ré falou assim, mas os prazos estão suspensos, né? Aí eu falei assim, não, mas nós podemos fazer aqui uma negociação processual, se o senhor concordar, a gente dá réplica e tréplica e depois lá na frente eu sanei o processo, concordam? Aí eles concordaram. Bom, não sei se isso tem uma validade, mas houve uma espécie de negociação processual. Você acha que isso é viável? Então, essas são duas perguntas, né? É a suspensão dos prazos e você acha que seria possível fazer uma negociação processual para evitar que os processos fiquem paralisados? Me diga aí, o que você acha? Essa é uma questão também que veio à tona agora nesse momento, já falando um pouco do CPC, porque quando o CPC chegou, muita gente foi muito refratária. O CPC, o próprio TST, aí falou, isso não se aplica, isso aplica, tal, e algumas coisas até interessantes, o TST falou que não se aplicava ao processo de trabalho. E agora nós estamos só utilizando o CPC praticamente, né? Nós deixamos um pouco de lado aí a CLT. Travou de novo, gente. Tá difícil hoje. A parte aí das audiências, da tramitação do processo. Agora, teoricamente, eu vejo a força maior como um motivo para a suspensão do processo. Está no CPC, no artigo 313, artigo 313, motivo de suspensão ou de não realização das audiências. Agora, Marcos, nós estamos num momento, mesmo diante dessa situação de pandemia, de força maior, que nós temos que manter o acesso à justiça. Acho que temos que pensar nisso e tentar manter. Saiu. Travou, caiu. Professor Mauro,
Acabou saindo, né? Travou de novo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Estou tentando, meninos, estou tentando. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas está difícil. Hoje está difícil, né? Não sei o que está acontecendo que... Voltamos aí, Marcos? Está difícil, Maurinho, está difícil. Não está me ouvindo aí? Não, eu ouço, mas aí ele sai. Eu vou pedir desculpa pro pessoal para travar os comentários rapidinho de novo, né? Para ver se a gente consegue. Mas eu te escuto um pouco, aí trava, aí sai, aí trava, aí volta. Tá meio difícil, realmente, né? A gente conversar. Travou de novo aqui. Travou de novo. Eu acho que você deve estar me ouvindo bem. Eu acho que pode ser minha conexão, não sei. Estou te ouvindo e estou te vendo. Eu tirei os comentários, meninos, mas não adiantou nada, tá? Tá ruim mesmo. Hoje a gente está com uma... Ou é a concorrência que está muito grande, porque a gente não consigo. Voltou, agora você voltou, agora está te vendo bem a beça, né? É a tecnologia, né, Marcos? Tecnologia isso é um problema também aí dos atos de videoconferência. Mas você está me ouvindo agora? Muito bem, estou ouvindo bem. Então, só concluindo a nossa conclusão ali dos prazos, Marcos, eu acho que aí é uma adaptação também que foi feita pelo TST, até acho correta, né, de manter a prática dos atos processuais, mesmo com a suspensão dos prazos, porque o acesso à justiça fala mais alto nesse momento. Também não daria para você impedir a parte de praticar o ato, e também o processo acho que precisa caminhar. Mesmo diante de todas essas limitações, o processo tem que caminhar. Porque suspender o processo e não fazer nada, nós temos muitos funcionários que podem trabalhar remoto, o sistema permite. Então, eu acho que aí, acho que o TST acertou de manter a tramitação. Tramitar. Você é favorável, então, o ato que fala na possibilidade de oferecimento de defesa, né? Depois de réplica? Você acha que nesse momento é uma solução? Veja bem, Marcos, é uma forma de movimentar o processo. Não que seja melhor. Agora, se nós formos pensar bem, o próprio PJE já deu uma flexibilizada nisso, né? Porque a defesa é apresentada antes da audiência. E se nós formos também fazer uma reflexão sobre o processo de trabalho, a audiência una, em alguns momentos, ela é um pouco cerceadora, né? Porque o advogado reclamante tem que abrir a defesa na tela, olhar documentos, conversar com o cliente, preparar sua estratégia. E você sabe melhor que eu, se o reclamante não olha bem a defesa, a audiência vira lá uma metralhadora giratória de perguntas, né? E também dificilmente ele vai querer aceitar um acordo. Então, eu acho que já é tempo da gente repensar isso, né? Apresenta a defesa, o reclamante se manifesta, ou faz uma audiência prévia, libera a defesa. Eu acho que são coisas que a gente pode refletir até aperfeiçoar isso. Não vejo aí... Eu tenho visto alguns colegas, alguns professores, mas vai desconsiderar a CLT, vai acabar com o rito trabalhista. Eu acho que nesse momento é uma forma da justiça continuar, de uma forma equilibrada, democrática, sem causar nulidade, sem prejudicar ninguém, principalmente o reclamante, que vai ter a defesa já conhecida para fazer uma audiência, até uma audiência de conciliação. Como que você vai franquear todo o processo para ele numa audiência telepresencial? Muito complicado. A gente sabe, até tem uma ferramenta lá que dá, mas... Imagine, as audiências telepresenciais já estão demorando, o pessoal tem falado, 4, 5 vezes mais. Imagine se ele tiver que manifestar sobre a defesa, etc. Então, eu acho que é uma possibilidade real do processo. E, claro, vai de cada juiz adaptar o procedimento. Mas o que não é possível é o magistrado adotar um procedimento que vai provocar nulidade ou vai provocar um cerceamento. Até porque o primeiro elemento do contraditório é a informação, né?
Então, se a parte não tem acesso ao processo, à defesa, dificilmente ela vai ter uma boa estratégia de tramitação do processo. Eu enxergo isso como uma coisa razoável nesse momento, vamos dizer assim. É verdade. A gente tem aqui o pessoal do Papo Trabalhista, os advogados que nos acompanham, a grande maioria é refratária à aplicação do 335, né? Porque acham que vai haver sei lá, uma hipótese de civilização do processo de trabalho, vai se aproximar do processo civil, né? Mas, assim, é uma tentativa, né, Mauro? E tem uma coisa interessante também, a audiência una, em telepresencial. Né? Você imagina um advogado tendo que analisar todos aqueles documentos, né? A gente sabe que muitas vezes, nas nossas audiências, né, é muito comum um advogado, até para poder se manifestar, né, perguntar, olha só, esse documento aqui, você conhece, né? Como é que ele vai perguntar telepresencialmente, né? É uma situação que fica difícil. A gente pode assistir aquela primeira vez que o advogado vai fazer pergunta para o próprio cliente. Excelência, posso fazer uma pergunta para o meu cliente? Essa é uma situação, né? E a gente sempre, eu sempre falei, para quê, doutor? Você quer que o seu cliente confesse alguma coisa? Você quer o depoimento do seu cliente? Mas muitas vezes o advogado vai precisar disso para poder, inclusive, impugnar os documentos, né? Assim, a audiência una telepresencial, realmente, a não ser que seja uma matéria muito simples, né? Seja só matéria de direito, verbas rescisórias, né? Mas uma instrução pesada, daquelas artesanais, né, gente, que a gente conhece, vai ser difícil, né, Mauro? Você tocou num ponto importante, Marcos. A audiência, o advogado conversa muito com o cliente, né? E é um direito que ele tem. Muitas vezes ele fala, olha, está aqui, está pago aqui, tem documento, vamos por outro caminho, vamos aceitar a proposta. Essa comunicação de advogado e cliente também é fundamental na audiência. E esse é um dos pontos críticos aí da audiência telepresencial, né? Porque nós vamos presumir que o advogado não está no mesmo espaço físico do cliente. Isso é uma coisa que nós vamos adaptar, aí vamos ver como as coisas caminham, mas sem dúvida que é importante. É um tema, né? Mauro, deixa eu caminhar para um outro tema aqui. A gente sabe que o Fabiano Luzes, né, que é o outro juiz que está aqui no Papo Trabalhista, ele não libera o fundo de garantia por tempo de serviço através de requerimento incidental, uma tutela provisória, incidental, que a gente foi uma outra coisa que choveu aqui no Rio de Janeiro. Eram pedidos, né, de liberação do fundo de garantia, alguns alegando força maior, outros alegando estado de calamidade pública, né? Isso antes da MP 946. Agora, e eu queria saber qual é o seu posicionamento, e queria que você conversasse aqui conosco, falando sobre o prisma da competência, tá? Sobre o prisma da possibilidade de um requerimento incidental, se seria possível num processo em que nem se discuta isso, mas a parte pedir ao juiz para liberar. E também, por último, saber se você acha que é com limite, sem limite, e qual seria o parâmetro para esses limites. Esse é um tema interessante que divide muito aqui as opiniões, pelo menos aqui no Papo Trabalhista, né? Sem dúvida, que é um assunto polêmico, naturalmente polêmico, né? Agora, Marcos, a competência, me parece que é a competência mesmo da Justiça do Trabalho. Eu sei que tem uma divergência aí sobre isso, porque a Caixa Econômica é uma pessoa, é a União, então poderíamos sustentar a competência da Justiça Federal, mas o FGTS é um direito trabalhista. Está lá na Constituição, lá no rol do artigo 7º, e nós sabemos que é um direito popular trabalhista, né? Já está enraizado, faz parte do trabalhador, faz parte, enfim, do cotidiano. Então, me parece que é um direito trabalhista. Se é um direito trabalhista, a Justiça do Trabalho é a justiça competente. Na minha opinião, a Justiça do Trabalho é competente para isso. Está na órbita de uma controvérsia atrelada a uma relação de trabalho, atrelada a uma relação de emprego. Ainda que não seja uma controvérsia oriunda, é uma controvérsia decorrente, mas é uma verba de natureza trabalhista, na minha opinião. Agora, se o magistrado vai liberar ou não, está dentro da órbita do seu convencimento, né? Cabe uma tutela de urgência, uma tutela de evidência? Acho que sim, é possível, desde que fundamentada na probabilidade do direito e no perigo da demora. E até hoje a necessidade, né,
a necessidade, ou melhor dizendo, o estado de necessidade, né? Eu me recordo, aí você tocou nisso, né? Existe uma controvérsia danada sobre a liberação de dinheiro na execução provisória, né? Sim. E o CPC, tanto o da reforma, né, em 2006, como agora, fala o reclamante, o exequente demonstrar situação de necessidade, né? E nós sabemos que quem está em estado de necessidade, se você liberar alguma coisa, esse dinheiro não volta jamais, né? Esse dinheiro não volta jamais, mas a ideia é essa, né? É um parâmetro de efetividade. Se nós formos pensar que esse FGTS pertence ao trabalhador, né, embora ele tenha situações e condições para isso ser liberado, esse direito é dele, né? Me parece que o magistrado pode liberar um valor determinado, a MP, agora me fugiu o número, né? 946. 946 fala um salário mínimo. Isso. Basicamente, o decreto que regulamenta o FGTS fala pouco mais de 6 mil. Isso. Agora, o magistrado pode sentir, no caso concreto, e conforme a situação, liberar ou um salário mínimo, ou liberar 6 mil, ou liberar tudo, conforme a situação. Vamos supor, o reclamante foi lá, olha, estou precisando disso para comprar remédio, estou numa situação desesperada, estou desempregado, tenho dependentes. Eu acho que o magistrado tem que ser bastante sensível nesse aspecto. E nós não podemos negar. Eu, quando defendi a minha tese de doutorado, Marcos, eu escrevi sobre processo de trabalho, já faz quase 10 anos, né? E aí, um dos meus examinandos lá na qualificação falou, olha, não se esqueça que saúde é acesso à justiça. E eu fiquei pensando, né? E falei, realmente ele tem razão, né? Eu acho que se é um motivo de saúde, né, o FGTS pertence ao trabalhador, é um direito social. Eu acho que o magistrado pode, no caso concreto, fazer uma interpretação à luz do acesso à justiça, à luz do direito à saúde, e liberar o valor total. Num caso mais delicado, uma situação mais complexa, ele pode fazer uma ponderação, como até hoje o CPC permite liberar o valor integral da execução, em execução provisória, né? Inclusive sem caução, né? Eu acho que nós estamos num momento de interpretar o direito em que a efetividade está superando a segurança jurídica e também a efetividade está na frente da previsibilidade. Então, se é uma situação de efetividade, a justiça deve estar lá para isso. Eu enxergo dessa forma. Reconhecendo, evidentemente, que isso está na órbita de cada magistrado para analisar o caso concreto. Maravilha, eu também penso como você. E engraçado que quando a gente fala, você falou na execução provisória, Mauro, engraçado que quando a gente vai ler lá o Marinoni, por exemplo, quando ele vai falar dessa questão de situação de necessidade para liberar a execução provisória, você sabe qual é o exemplo que ele dá? O credor trabalhista. Ele cita a gente. Eu tinha muita vontade de falar, mas o professor Marinoni, o TST diz que não é aplicável execução até o final, eles não concordam. Diz lá que o 899 tem uma não exaustão da execução provisória, etc. A gente sabe esse dilema. E eu tenho liberado, né? O Fabiano, que é meu companheiro aqui, ele é contra, ele tem vários argumentos para não liberar. Eu libero, claro, né, desde que haja um fundamento, como você colocou muito bem, mostre claramente, né, a ideia do perigo na demora, a ideia mesmo do direito, porque eu acho que a medida provisória 946, eu tenho uma interpretação que essa medida provisória ela não poderia ter limitado esse valor. Por quê? Porque você pega lá o artigo 62, parágrafo 1º, 4º da Constituição, quando ele fala de medida provisória, ele diz que a medida provisória não pode dispor sobre matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional, que estava pendente de sanção. E a gente já tem um decreto regulamentando lá o FGTS, né? Então, por exemplo, eu não limito a um salário mínimo, tá? Em princípio, eu limito, no meu esforço de argumentação, eu vou ao decreto, porque eu entendo que o decreto já legislou sobre esse aspecto e usa o valor de 6.220, parece que é o valor, né, do decreto. Eu não me lembro quanto é que é o valor do decreto 5113. Mas, de qualquer maneira, Mauro, eu também concordo com você. Eu acho que em situações de reversibilidade do dano, né, como você falou, que diga respeito à saúde, até o valor integral deve ser liberado, né?
Você imagina um trabalhador que tenha um parente que está num CTI, que precisa comprar remédio e justifica isso. Eu acho que até esse limite do decreto deve ser superado em nome de um valor constitucional mais importante, que é a preservação da saúde do trabalhador. Então, assim, concordo com você que a gente pode liberar, concordo com a questão da competência, acho que esse é um tema interessante, né? Agora, Mauro, vamos prosseguir ainda, que a gente já tem alguns minutinhos aí para te explorar, né? Para te aproveitar a tua presença. E vamos falar então de teleaudiência, um pouquinho de teleaudiência. Deixa eu lhe perguntar, eu vou fazer 2 perguntas diretas para você falar o que você achar que deve ser interessante. Na sua opinião, os juízes são obrigados a fazer teleaudiências ou é uma faculdade? Primeira pergunta é essa. E aí a outra pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: e os advogados e partes? Eles devem ser são obrigados a realizar essa teleaudiência ou não? O que você pensa sobre essas 2 perguntinhas, né? Eu te diria que com a palavra o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Nós sabemos aí, né, Marcos, que foram publicados vários atos aí, regulamentos e CNJ, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Até o nosso TRT foi aí um dos primeiros a editar um ato aí regulamentando as audiências por videoconferência. Eu vou te responder já, eu vou só fazer umas considerações. Fica livre, né? O que você quiser fazer. Agora, eu li todos esses atos aí, Marcos, e também fiz um parâmetro com a CLT, né? A CLT não tem nenhuma regulamentação de ato por videoconferência. Aliás, os artigos 813, 819, 844, 843 fala para não fazer audiência em caso de força maior. Verdade. É motivo para não fazer, né? Exatamente. E aí vem os atos dizendo, olha, vocês façam audiência nesse momento. Então, eu faço essa observação. E eu também, uma coisa curiosa desses atos você fala, olha, o CPC regulamenta a audiência por videoconferência. O CPC regulamenta ato por videoconferência, o CPC regulamenta depoimento. Não penso dessa forma. Eu penso que regulamentou de uma forma precária, de uma forma periférica, uma situação excepcional. Isso aqui não tem regulamentação. Agora, nós não podemos, ainda que nessa ótica do CPC, nós não podemos perder de vista que os nossos atos processuais, o nosso habitat é a audiência. O processo civil, o procedimento civil, não. A audiência é um ato como o outro, mas não é o ato principal onde o processo se desenvolve. Então, dizer, olha, está regulamentado no CPC, está tudo muito bonito, eu acho que não é por aí. Não está regulamentado. Existe essa possibilidade de ser feito. Não é a regra. Também não há nada no processo do trabalho que regulamente. Existe aí uma competência aí constitucional dos regimentos internos do tribunal que pode dizer alguma coisa a respeito disso. É muito questionável até a constitucionalidade da regulamentação de um ato por videoconferência, até de um procedimento de audiência ou até de um procedimento no processo do trabalho do jeito que foi feito. Certamente que existe discussão sobre constitucionalidade disso. Agora, se nós pensarmos aí sobre uma ótica de acesso à justiça, numa ótica de a justiça funcionar, dos números continuarem, né? Vamos colocar, porque nós sempre dependemos dos números também, né? Num esforço aí de cooperação, de acesso à justiça, de empenho, nós vamos digerir todos esses atos e botar isso para funcionar. Agora, não podemos também dizer, Marcos, que, embora isso seja acesso, também temos que reconhecer que os advogados que não querem praticar os atos, isso significa acesso também. Porque o acesso à justiça, lá, de acordo com os nossos professores, Kazuo Watanabe, é o acesso a uma ordem jurídica justa. O processo tem que ser justo, não adianta ser rápido, não adianta ser uma coisa numérica, não adianta ser prática de ato, tem que ser justo, tem que ser equilibrado. Se o advogado não tem condições de fazer audiência, não tem condições de contactar o cliente não tem tecnologia e simplesmente ele não quer fazer, nós temos que avaliar e muitas vezes respeitar isso.
Embora, da leitura desses atos, nós chegamos à conclusão que nós vamos fazer audiência e, se o advogado recusar, ele vai ter que justificar e o juiz decidir. Essa é a conclusão. Eu não vou aqui citar todos esses atos, porque é um atrás do outro. Né? Um ato atrás do outro. E a gente discutiu muito. Eu acho, Mauro, que a gente só pode interpretar todos esses atos, né, à luz da Constituição, se a gente entender que é uma faculdade, primeiro, para os juízes, né, uma faculdade para eles, que eu sei que o corregedor não pensa assim, o nosso corregedor geral, assisti uma live dele que ele disse que não, para o juiz é obrigatório, né? Mas a gente sabe que o juiz tem a sua independência funcional, pô. Tem juiz que não se sente à vontade fazendo uma audiência, né, telepresencial. E eu estou falando que eu estou fazendo até muitas, que pretendo fazer o que eu puder fazer, entendeu? Mas eu acho que isso violaria a independência funcional do magistrado, né? Porque é como você disse muito bem, a CLT não tem essa previsão. Né? Não tem Ao contrário, como você disse muito bem, a previsão é para a força maior não ter audiência. Né? E aqui no Rio de Janeiro, os advogados mais antigos vão lembrar, nós tivemos uma época em que nós tivemos um incêndio, um grande incêndio aqui, Mauro, não sei se você já soube disso, um incêndio que atingiu o tribunal no carnaval, né, de 2001, 2000 ou 2001, não me lembro, e nós ficamos 6 meses parados, assim, sem audiências, restaurando o processo, né? Então, Marcos, mas a jurisdição vai parar? Não, vamos zerar, por exemplo, o passivo de sentenças que tem em atraso. Vamos pegar todo o juizado, fazer uma força-tarefa, zerar o passivo de sentença, zerar o passivo de acordo, né? E construir as audiências telepresenciais na faculdade, na cooperação, até para a gente perceber quais são os gargalos, né? Quais são as fissuras desse tipo de audiência. Né? Sendo obrigatório, o problema é a obrigatoriedade, é o assodamento que nos coloca nessa situação tão difícil, né, Mauro? Eu acho que isso aqui precisa ter uma cooperação. Então, eu concordo contigo. Para mim, é a faculdade do advogado e faculdade do juiz. Eu vou até mais longe. Eu acho que não é obrigatório. Apesar do corregedor, ele que me perdoe, eu respeito muito. Foi meu examinador de prova oral. Eu amo a Aloysio Veiga. Para mim, ele é um grande ministro que nós temos. Mas dizer que é obrigatório, ele não pode ir contra a Constituição, que dá a independência funcional do magistrado. Né? Então, eu vejo mais ou menos por aí, né? Nessa visão, como você colocou. Né? E temos inúmeros problemas, né, Mauro, na telepresencial. Né? A questão da incomunicabilidade das testemunhas, né? Eu, por acaso, vi uma live sua com o Rodolfo Pamplona, querido Rodolfo Pamplona, e ele falava, olha, eu peço para testemunha, olha aí, quem é que está aí do seu lado? Pô, mas a casa é asilo inviolável da testemunha. Você disse, não, né? Eu posso obrigar uma testemunha a mostrar, né, o seu entorno, né, o ambiente da sua casa, onde ela estiver, né? Assim, é uma série de problemas que eu vejo, Mauro, que a gente precisa ter. Eu acho que a gente fala muito isso aqui, que é o bom senso, é a razoabilidade, é pensar na cooperação, que é um princípio, inclusive, né, processual, para a gente resolver esse problema. Né? Então, eu concordo contigo, acho que é uma faculdade. Né? Você está fazendo audiência telepresencial? Você já fez ou não? Eu já fiz uns testes aí, amanhã eu vou fazer umas aí. Já fiz uns testes aí. Agora, não sei quanto tempo falta aí, Marcos, não sei se você está controlando aí. Eu estou controlando, nós temos tempo aí. Não deu aqueles 2 minutinhos finais, não. Porque como caiu e a gente entrou de novo... aí para não me cortar aí. Quando tiver 2 minutinhos aí terminando, eu te falo. Você tem compromisso? Eu posso explorar mais você? Não. É só para não cair aí no meio, né? E deixa eu falar uma coisa, Maurinho, rapidinho. Eu vou pedir desculpa ao pessoal, eu desabilitei os comentários. A gente não gosta de fazer isso no Papo Trabalhista. Eu gosto de comentário, de crítica, de aplauso, tudo. Mas o problema é que está muito ruim a conexão. Vou manter um pouquinho desabilitado, tá? Os comentários, porque deu certo, tá vendo, Mauro? Desabilitei os comentários, fluiu bem. Mas vamos lá, que devolvo para ti. Agora, eu até no começo do ano eu terminei, escrevi um livro sobre audiência. Né? E comentei a audiência telepresencial. Nunca imaginei que isso ia acontecer, né? Nunca imaginei, né, que isso ia acontecer e fiz uns comentários aí sobre a audiência telepresencial, né? E li um livro de um pensador mineiro, né, que você deve conhecer bem também, Márcio Túlio Viana. Né? Conheço. Eu tive a oportunidade de assistir uma conferência dele num dos congressos da LTR, há uns 6, 7 anos, mais ou menos, e ele falava do segundo processo. Né? E ano passado ele lançou um livro formidável, o segundo processo. Né? São os elementos, normalmente, que influem, os elementos informais que influem nos atos processuais. Né? E ele destaca muito a sala de audiência, né? O ambiente, a atmosfera, o local que senta o magistrado, o local que sentam as partes, a vestimenta, a linguagem, o respeito. Né?
A testemunha, a parte quando entra no fórum, a pulsação aumenta, o próprio magistrado de estar lá naquela cadeira, a forma como gesticula, como olha, né? Muitas vezes o nosso convencimento é até firmado da forma que o reclamante olha para o advogado. É verdade, verdade. Eu, muitas vezes, estava fazendo já isso, em São Paulo, eu peguei uma época de São Paulo que os fóruns eram muito precários, né? Não tinha cadeira, não tinha nada. E uma vez eu fiz uma audiência que o reclamante estava depondo, né? E não sei porquê, uma das advogadas estava perto dele, numa frase que ele falou, a advogada deu um tapa nele. Ela deu um tapa no meio do depoimento. E eu falei, olha, ele falou alguma coisa que não devia, né? Isso eu anotei, né? E recentemente, isso faz uns 3 anos, Marcos, eu participei de uma sessão do tribunal, né? Eu era o relator do processo, estava convocado, uma das poucas vezes que eu fui lá, né? E aí, na sustentação oral, o advogado falou, olha, o preposto realmente disse que o reclamante era subordinado, mas ele disse isso numa audiência que já estava 3 horas atrasada, ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava com medo da juíza, tal. Aí passaram a palavra para mim, eu falei, olha, doutor, realmente, entendo perfeitamente, mas é nessas horas, normalmente, que a verdade aparece, né? Um momento de fraqueza, né? Então, tudo isso é a realidade que nós enfrentamos na audiência e, lógico, é uma tentativa, não vamos falar que o pessoal não esteja se esforçando para fazer as audiências telepresenciais, acho que em alguns casos pode funcionar, mas eu não sou dessa opinião, que é a mesma coisa, que é uma questão de adaptação, olha, é só uma questão de costume, fazer audiência telepresencial, a gente tem que se modernizar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a tecnologia pode ser aplicada numa situação complementar, vai ouvir uma testemunha no exterior, vai ouvir uma testemunha que está longe, mas as pessoas têm que estar num local normalmente combinado, pré-determinado, né? Como disse o nosso amigo Pamplona, às vezes as testemunhas da empresa estão lá dentro da empresa, na sala do gerente. As testemunhas do reclamante do lado do seu advogado. E sabemos, você sabe disso, testemunha de reclamante é ex-empregado e testemunha de reclamado é o sujeito empregado. É uma situação que nós enfrentamos aí. Como disse outro dia um juiz do Paraná, a nossa prova ela é precária. Né? A prova oral ela é precária. Ou, como dizia uma juíza antiga, ela é capenga. Né? E a gente vai nas entrelinhas, nos deslizes, muitas vezes só enxerga isso quem está lá naquela situação que nós estamos, de uma concentração, olhando nos olhos, prestando atenção nos gestos, na respiração, nas pessoas que estão ao redor, tudo isso, como diz o professor Dinamarca, isso é o corpo do processo. E o corpo do processo é muito mais do que o que está nos autos, muito mais do que o que está na tela, né? Se nós formos fazer um parâmetro com a videoconferência, é muito mais do que o que está na tela, né? Mas, enfim, cada um tem uma opinião, temos que respeitar. Eu acho, Mauro, que é inevitável na teleaudiência, a gente fala isso aqui, mas você falou muito bem, existe uma dimensão que a gente chama de dimensão diquelógica dos conflitos trabalhistas, né? E eu, muitas vezes, Mauro, só ouvir, deixar o reclamante falar antes do depoimento, né? Parece que ele arrefece, né? E aí fica tudo pronto para um acordo, né? Aquele momento ali... Você sabe que, Mauro, no começo da minha carreira eu não usava toga. Eu não usava. Muito na época da minha turma, que dizia, não, a toga é um símbolo de opressão do magistrado, a gente tem que estar perto do trabalhador. E depois, quando eu fui trabalhando, eu percebi que os trabalhadores, eles queriam ver o juiz, a figura do juiz, né? E a toga ajuda a simbolizar essa figura, né? E eu percebi que era importante eu usar a toga, por conta do simbolismo, que a gente pode não entender, claro que todo poder é simbólico, mas aquilo ali tinha né? É impressionante, eu percebi isso na prática, né? Então passei a usar, claro que isso não como símbolo de autoritarismo, não como símbolo de arbitrariedade, mas como ali está o juiz, né? E é muito interessante, né? Quantas vezes não deve ter acontecido com você que tem uma proposta de acordo, né? E aí o reclamante fala, mas e o senhor, seu juiz, o que o senhor diz, né?
Como é que a gente vai fazer isso telepresencialmente, né? Olhando no olho, né? Vendo aquela sensibilidade específica, né? Eu acho que a gente pode, eu não sou contra implementar a teleaudiência, Mauro, eu tenho que deixar isso bem claro. Mas eu acho que a gente tem que fazer sem assodamento, devagar, construindo, e até, quem sabe, criando projetos de lei para regulamentar essas questões que a gente vai ver na prática, né? Você não pensa assim? Concordo. Eu acho que é um momento que as coisas estão muito apressadas. Aí, muito a toque de caixa, isso vai ser aplicado, tem que ser desse jeito, você tem que fazer. E está regulamentado? Não tem regulamentação nenhuma. Vamos ser bem sinceros. Não existe aí um negócio empírico que as pessoas vão aparecer e o magistrado vai se deparando aí com os problemas e vai tomando decisões. É isso que existe no momento. Você veja, Marcos, uma audiência transmitida no YouTube, transmissão geral. Será que o comportamento das pessoas é espontâneo? O simples fato da audiência estar sendo gravada. Você veja quanto problema que dá quando um advogado grava uma audiência sem avisar as partes. Temos uma decisão aqui do nosso tribunal aqui que o advogado quis utilizar a gravação como prova, o tribunal falou, não, olha, isso daí é um elemento para você, mas você teria que avisar o magistrado, teria que avisar a parte contrária. Sem isso, sem boa-fé processual, não dá para usar. Então, o simples fato da pessoa estar sendo gravada e muitas vezes isso está sendo transmitido aí para o grande público, porque nós sabemos que a publicidade ela é um instrumento importante para o processo, mas um mecanismo de defesa, né? Na perspectiva clássica, a publicidade é um mecanismo de defesa do cidadão contra abuso de poder. Mas será que a publicidade do processo deve ser ampla? É uma coisa para a gente pensar, né? Você veja uma frase muitas vezes mal colocada por um preposto de uma grande empresa numa audiência que está sendo transmitida para o grande público, o problema que pode acarretar, né? Perfeito. Até mesmo uma conduta do magistrado numa situação de estresse, né? Eu costumo falar que às vezes dá aquele estresse maligno na audiência. Imagine uma postura do magistrado, muitas vezes numa situação, né, de um estresse maior, o que pode acarretar, né? Então tudo isso tem que ser discutido, tem que ser conversado. Eu acho que é isso. Voltou. Isso aí, não sei a sua opinião, eu acho que a gente tem que sopesar tudo isso, tem que ir com calma. Acho que fazer audiência inicial, fazer uma sustentação oral no tribunal, isso é muito tranquilo. Isso é muito tranquilo, embora nós sabemos as limitações que nós temos com tecnologia. Normalmente, numa sessão de tribunal, está lá 2 funcionários de TI ajudando. É verdade, é verdade. Nós sabemos verdade. isso. É verdade, né? Isso. Mas, enfim, concordo com você. Eu acho que nós não podemos também frear isso. Isso vai ser utilizado. O acesso à justiça falar mais alto, mas com cuidado, sempre respeitando as limitações da parte, sempre respeitando a atuação profissional do advogado, a imagem das pessoas. Eu acho que isso também tem que ser muito bem avaliado. Maravilha, Mauro. Muito bem, Mauro. Nosso tempo está, então, se esgotando. Eu vou habilitar aqui os comentários para o pessoal, né, voltar aí e se despedir. Eu peço desculpas, eu tive que desativar, que a nossa conexão ficou tão ruim, né, Mauro? Queria, então, que você desse aí o seu alô final, sua despedida. Foi um prazer te receber aqui, Mauro. Olha, você é um cara realmente que... É pena que eu quase não discordei de você, né? Aqui no Papo Trabalhista é bom quando a gente discorda, né? O nosso lema é conversando, a gente se entende, né? E veja que você, na verdade, acaba refletindo muito do que eu penso, né? Mas, enfim, queria que você desse, então, uma despedida. Pessoal, o Mauro tem um perfil no Instagram, está sempre fazendo live, né? Os livros dele, já deu até a dica, né? Do livro sobre audiência, né? Trabalhista, que eu não sabia, mas vou até procurar esse livro. Tem o seu de execução, tem o de manual, mas o de audiência eu mando para você aí a hora que as coisas estiverem um pouco mais suaves. Aí. Ok, vai ser um prazer. Mas você queria que você desse suas palavras finais, querido. Então mandar um abraço aí, um beijo para todos aí, para você aí, para o Fabiano aí, agradecer demais aí o convite, a sua paciência, né? E pedir aí para as pessoas terem paciência, calma e
isso vai passar, né? Isso vai passar, nós estamos numa situação complicada, principalmente o advogado trabalhista, que está numa situação complicada, mas isso vai passar, nós vamos tirar proveito disso, não vamos prejudicar ninguém, a ideia não é prejudicar ninguém, a ideia da atuação dos juízes é facilitar o acesso, é movimentar os processos, enfim, garantir o acesso à justiça, que, segundo dizem aí os mais cultos, do acesso à justiça vem todos os direitos, né? Não existe nenhum direito se nós não garantirmos o acesso à justiça. Então, é nessa ótica aí que nós vamos prosseguir a nossa atividade. Então, um beijo a todos, um abração para você aí, para o Fabiano, e até a próxima. Até a próxima, hein? Nós vamos fazer depois, Mauro, uma semana da execução trabalhista. Vai vir aí, uma semana da execução trabalhista, eu já deixo você convidado sobre vários... A gente só vai falar de tema polêmico da execução. Só tema polêmico, só que tem dúvida. Por exemplo, cabem honorários na execução trabalhista, só tema, assim, polêmico. E eu já te convido aqui em público, né, porque eu não posso perder essa oportunidade, né, para te trazer de novo, se Deus quiser, com uma internet melhor, para a gente trazer esses temas. Nós só vamos trazer peso pesado para discutir as questões da execução trabalhista. Tá? Em nome do Fabiano e meu nome, eu te agradeço muito. Para nós foi mais do que uma honra tê-lo aqui. A gente sabe que você, além de um grande estudioso, é uma grande pessoa, né? Não, além de ser fã assim, dos seus entendimentos, a gente sabe, né? Eu sei pelo Ivan que você é um cara sensacional. E depois um dia você vem aqui na live para dizem que você é um grande piadista. Não sei se é verdade. É verdade ou não, Maurinho? Não, isso aí fica por conta. Eu soube dessa também história. Pessoalmente, né? A hora que as coisas melhorarem, nós vamos fazer um evento aí no Rio. Aí, sim, vamos fazer um evento. Com certeza. E vamos fazer. Isso tudo vai passar, tá certo? Meninos, olha, para todos, a gente então vou despedir, a gente se encontra numa próxima live. Amanhã nós vamos ter uma live aqui com um colega nosso, o João Renda, que vai ser sobre mito, direito do trabalho nos Estados Unidos, o que é verdade e o que é mito. Olha aí, hein? Uma live para vocês saberem tudo sobre os Estados Unidos. Sabe aquele colega que diz que não tem direito de trabalho nos Estados Unidos? Aquele que diz assim, não, nos Estados Unidos tudo pode. Você vai se surpreender e descobrir que, em muitos aspectos, a legislação nos Estados Unidos é até mais pesada, mais rígida do que no Brasil. Vocês vão ver amanhã aqui no Papo Trabalhista. Maurinho, um grande abraço, tá? Uma boa noite. Boa noite. Descansa aí, viu, querido? Se cuida aí, hein? Fica em casa. Até a próxima. Forte abraço, querido. Até logo.